Você que trouxe Bíblia, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 17. Enquanto você localiza, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui nessa igreja uma vez mais. Para mim é sempre um prazer, uma alegria estar com os irmãos aqui. Todas as vezes que eu recebo um convite e não posso atendê-lo, eu me entristeço. E isso porque eu tive o prazer, como disse o pastor Eduardo, de participar em cultos que Deus fez coisas grandiosas entre nós. E nós não estamos falando de quatro paredes, né, irmãos? Então, por isso que todas as vezes que eu não pude estar aqui, me entristeci, mas louvo a Deus por poder estar aqui hoje. Louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Deus continue a te sustentar nessa obra. Que Ele te dê graça. Que Ele seja o provedor dessa casa. Em nome de Jesus. Pastora Lu, seu aniversário, né? Deus te abençoe. Deus te cubra das bênçãos que nós não podemos dar. A senhora seja presenteada pelos céus. Que Ele te sustenha. Que Ele te dê muita saúde, que Ele continue a capacitar a senhora, que a senhora continue a ser um canal para vidas. Deus realize todos os desejos do seu coração segundo a vontade dEle. Amém? Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Eu vi que vocês estão bem animados aí hoje. E Deus seja glorificado pela vida de vocês que passaram pelo encontro. Que vocês sejam o canal agora para outras vidas, em nome de Jesus. Irmãos, eu não me faço acompanhado da minha esposa. Estamos num processo lá em casa com a nossa filha mais velha. Há alguns dias atrás ela foi acometida de uma enfermidade. Inclusive eu não consegui vir aqui no convite anterior porque ela estava internada 16 dias no hospital. Ela saiu do hospital, mas após ter saído pegou uma infecção secundária e a minha esposa está cuidando dela, por isso não veio comigo hoje. Mas eu trago a paz da minha família, amém? Amém. Vamos ao texto? Lucas capítulo 17, versículo de número 11. Na minha Bíblia está escrito assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Tome seu assento, tome seu assento. Glória a Deus. Sentado como você está aí, feche seus olhos. Curva a sua cabeça, eu desejo orar mais uma vez. Deus, nós rendemos graças a Ti. Nós te adoramos por este dia, pelo privilégio da vida nos dado hoje e pela oportunidade de estarmos reunidos em comunhão para adorar e glorificar o Teu santo nome.
Já entregamos louvores em adoração a Ti, Senhor. Já sentimos a Tua presença. É notória que a Tua graça está derramada sobre este lugar. Mas desejamos continuar a ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, toma a minha vida agora por completo. Que seja a Tua voz através da minha boca, cumprindo o propósito que o Senhor designou para esta noite. Faça a Tua vontade, Senhor. E enquanto o Senhor fala conosco, continue a receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que esta palavra seja eficaz, não seja só ouvida, mas após este culto, esta palavra seja vivida, Senhor. E o Senhor será glorificado por tudo isso. Assim eu oro, e por isso eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Texto que nós fizemos menção em leitura, ele revela um período de viagem de Cristo. Jesus está a caminho de Jerusalém, e nesse percurso, o texto diz que se faz necessário que Jesus entre em uma aldeia, porque está passando por Samaria e Galileia. Se nós formos a fundo na história, falando de geografia, esse caminho se tornava necessário, porque era o único percurso em direção a Jerusalém. Só que indo além da geografia, eu entendo que a necessidade de Jesus entrar na aldeia em que entrou, não se trata apenas porque aquele era o único percurso, mas porque neste percurso ele encontrou uma necessidade maior na sua trajetória. Jesus tinha um destino, e indo para este destino, ele encontrou no meio da trajetória alguém precisando ter um encontro com ele. E é por isso que eu digo que não só por causa da geografia, mas por causa da necessidade de alguém, Jesus decide entrar dentro de uma aldeia. Decidindo entrar dentro dessa aldeia, Jesus se encontra com 10 leprosos. E é importante nós observarmos que estes leprosos, quando veem Jesus, não se aproximam dele. À distância, eles começam a clamar por misericórdia. Na tradução da minha Bíblia, eles dizem: compadece-te de nós. Em algumas outras traduções, tenha misericórdia de nós. Esse clamor de misericórdia se dá por conta da enfermidade que esses homens carregam. Só que por causa da lei, eles não são permitidos se aproximar de Jesus. Jesus para ouvi-los, mas temendo a punição da lei, esses homens não se aproximam. Eles decidem clamar à distância. Segundo o que está escrito em Levítico capítulo 13, todos os homens que fossem acometidos de lepra, eles deveriam ser exclusos da sociedade, reservados, por causa da enfermidade que não se tratava apenas como enfermidade, mas também como maldição. Então, na ocasião, a exclusão não era dada só porque alguém temia que essa enfermidade acometesse a outra pessoa também, mas porque as pessoas da ocasião entendiam que aqueles homens estavam amaldiçoados. Estando amaldiçoados e privados por causa da lei, eles entendem que não podem se aproximar de Jesus, mas também entendem que, não podendo se aproximar, a lei não determina que eles não poderiam falar com Jesus à distância. A lei não os impede de elevar o seu clamor a Cristo, apresentando as suas necessidades.
Tirando isso aqui do ambiente natural e trazendo para o ambiente espiritual, no sentido figurado da coisa, nós com certeza nos deparamos em algum momento da nossa vida como esses homens estavam. Carregávamos alguma lepra, e essa lepra nos impedia de nos aproximar de outras pessoas, e até mesmo do próprio Cristo. Algumas enfermidades da alma, do espírito, algumas enfermidades no coração, na mente, não nos permitindo estar próximos de Jesus. Mas isso não era permitido porque Jesus não desejava estar conosco, simplesmente porque algo nos afastou dele. Talvez em algum período da sua vida, um momento de frieza espiritual, uma frustração ministerial, ou talvez uma frustração de relacionamentos. Sendo assim, você acabou sendo impedido de estar próximo de Jesus. Mas esse impedimento não se dava por conta do próprio Cristo. É por isso que esses 10 homens entendem. Nós não podemos nos aproximar, mas nós podemos clamar. Nós não podemos estar perto dele, mas o nosso clamor pode ir até ele. Assim foi conosco. Eu estou todo arrepiado, irmãos. Assim foi conosco. Um dia, talvez em algum período da nossa vida, distantes de Cristo, em algum momento você se deparou com essa distância e imaginou: será que se eu clamar ele vai me ouvir? E a verdade é que Cristo sempre esteve disposto a ouvir os nossos clamores. Não importa o que te afastou de Jesus, ele sempre esteve disponível para ouvir as suas petições e dar resposta a essas petições. Ou seja, não existe circunstância ou momento das nossas vidas que, mesmo nos afastando de Cristo, vai impedir com que ele ouça as nossas petições. Só que aqui há um porém. Esses homens estão clamando por conta da enfermidade que carregam. Sendo assim, o que eles esperam certamente é uma palavra de cura. É que Jesus libere talvez uma palavra profética sobre a vida deles. Só que isso não acontece. Jesus não libera nenhuma palavra de cura. Não existe nenhuma palavra profética futura garantindo a eles que eles fossem curados. Pelo contrário, Jesus dá uma ordenança. E a ordenança é: vão e se apresentem aos sacerdotes. Sabe com o que isso aqui se parece? É que na extremidade das nossas necessidades, às vezes nós clamamos ao Senhor imaginando que a resposta será imediata, porque a situação é extrema. Nós estamos passando um período difícil, então você imagina que se Cristo ouvir o seu clamor, ele te dará a resposta que você precisa de imediato. Só que nem toda oração que fazemos terá resposta imediata, não será no tempo que desejamos e nem da forma que queremos. Jesus ainda age da maneira que ele deseja agir. Então entenda algo aqui muito simples. Talvez Jesus não queira te dar uma resposta imediata, mas isso não quer dizer que ele não dará a resposta. E talvez a resposta dada no momento não é a resposta que você esperava, mas não quer dizer que não é a resposta que você precisava. Vou repetir isso aqui. Porque nós temos o costume de pedir a Deus e acreditar que Deus fará da maneira que nós esperamos que ele faça. Só que a palavra diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os caminhos dele são maiores do que os nossos. Ou seja, a resposta pode não ser a esperada, mas com certeza será a resposta necessária que ele terá para nós. Jesus dá uma ordenança: vão e se apresentem aos sacerdotes. Nessa ordenança, você não vê no texto nenhum questionamento, porque na extremidade da necessidade, esses homens poderiam dizer: nós não aguentamos mais a exclusão,
Nós não aguentamos mais a solidão por causa dessa enfermidade, Senhor. Por que que o Senhor não libera uma palavra de cura para nós? Pelo contrário, o texto diz que ouvindo eles, foram em direção aos sacerdotes. E aqui é um ensino muito simples para nós, porque nem sempre tendo a resposta que esperamos, o que Deus espera de nós é que nós nunca deixemos a posição de servos obedientes, porque nós não fazemos nada por Ele por causa do que Ele faz para nós, ou por nós. Como esse culto aqui, você não veio adorar a Deus porque Ele vai fazer alguma coisa para você, você veio adorar a Ele porque Ele é digno da sua adoração. Você está aqui porque nós viemos prestar a um culto a quem é merecedor deste culto. Não importa se as portas vão continuar fechadas, não importa se a cura para a enfermidade não chegará, Ele continuará sendo adorado por nós. E é isso que faz com que esses homens desfrutem daquilo que eles precisam. Se mantendo na posição de servos obedientes, eles não questionam, eles obedecem à ordem de Cristo e vão em direção ao templo se apresentar aos sacerdotes. Por que que Jesus dá essa ordem? Porque os sacerdotes, além de serem os homens à frente da obra na ocasião, eram os médicos também. Eram eles que davam o diagnóstico da lepra. Só que aqui há um porém. Esses homens já têm um diagnóstico. Eles já são conhecidos como 10 leprosos. Eles não precisam mais de diagnóstico. Se eles fossem questionar, talvez eles perguntassem a Cristo: por que nós vamos lá para um diagnóstico? Nós já temos esse diagnóstico. Questionando mais ainda, eles poderiam apresentar as suas feridas na pele dizendo: nós estamos enfermos, é visível. Qualquer um com o mínimo de experiência com essa enfermidade vai entender que esse diagnóstico já foi dado e ele é real. Só que como não há questionamento, eles prosseguem para se apresentar aos sacerdotes. E o texto diz que enquanto iam, foram curados. Preste atenção nisso aqui. Eles tinham um destino. O destino pela ordem dada por Cristo. Que destino era esse? O templo onde os sacerdotes estavam. Só que antes que eles chegassem no destino, no meio do percurso, aquilo que eles precisavam alcançou eles no meio da trajetória. A cura chegou no meio do caminho. Por que que isso acontece? Porque onde tem alguém disposto a se manter um servo obediente, o milagre que está preparado por Cristo te alcança no meio do percurso. Bom, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não paro de me arrepiar aqui. Eu estou sentindo uma graça com essa mensagem. Quando eu li esse texto, eu entendi que Cristo não precisou liberar uma palavra de cura, Cristo não precisou liberar uma palavra profética, mas por causa de servos obedientes, Ele decidiu liberar a cura no meio da trajetória. É Jesus te dizendo: eu conheço as suas necessidades, eu sei aquilo que você precisa, e mesmo que eu não libere uma palavra para que você entenda que eu vou fazer acontecer, o milagre já está preparado para você desfrutar. Tudo o que eu preciso é que você se mantenha na posição de servo obediente. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: talvez há algum tempo você não ouve a minha voz, talvez não há indícios de que eu estou preparando algo para você desfrutar, mas se você se manter na minha presença, fazendo a minha vontade no meio do percurso, o milagre te alcança, e quando você chegar no teu destino, alguém será surpreendido por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós temos a falsa ideia, criamos a falsa ideia de que para Deus fazer Ele precisa falar, Ele precisa dar indícios, Ele precisa dar indícios de que Ele vai fazer alguma coisa. Só que o texto não mostra nenhum indício de que Deus liberaria a cura para esses homens.
talvez mesmo sendo obedientes, no meio do caminho eles questionaram por que Jesus nos mandou ir se apresentar ao sacerdote. Por que ele não liberou cura? Por que não tem uma palavra para que tranquilizasse o nosso coração? E esse é o questionamento muitas das vezes dentro do nosso coração, na nossa mente. Por que eu não ouço a voz de Jesus? Por que ele não fala algo para que eu tenha tranquilidade que esse deserto vai passar, de que eu vou passar por esse vale vivo, de que no final do processo eu vou desfrutar daquilo que eu espero? Porque talvez se Deus liberar a palavra que você espera que Ele libere, você não cumpra o propósito que Ele espera que você cumpra. Porque o propósito era ir se apresentar aos sacerdotes. Então, enquanto eu entendo que a ordenança de Deus me leva para lugares de propósito, sendo obediente no meio do caminho, tem um milagre pronto para eu desfrutar. Então entenda uma coisa com essa palavra essa noite, em nome de Jesus. Mesmo que você não esteja ouvindo a voz de Deus, no destino Ele tem algo preparado para você. E mesmo que no destino você esteja esperando algo contrário àquilo que Ele tem reservado, no meio do caminho Ele vai ter um encontro com alguém para mostrar que Ele não precisa falar, Ele só precisa fazer. Olha como essa palavra se cumpre dentro dos textos. Jesus é convidado para um casamento em Caná da Galileia. No casamento acaba o vinho. Alguém procura Maria, Maria procura Jesus. Ele diz que não é o seu momento de ação ainda, mas Maria vai dar um conselho aos homens que ali estão: faça tudo conforme Ele mandar. Faça tudo conforme Ele ordenar. Jesus então vai dar uma ordem: acabou o vinho? Peguem as talhas, encham de água. Se tivesse questionadores, alguém ia dizer: mas não acabou água no casamento. O que acabou foi vinho. Só que não tem ninguém questionando. Como alguém recebeu a orientação de Maria, esses homens entendem: se Ele deu a ordem, vamos encher. Ele sabe o que Ele vai fazer. Então eles começam a encher. Com as talhas cheias, Jesus dá uma segunda ordenança: agora sirvam. Seja sincero você com você mesmo. Se fosse você que tivesse enchido as talhas de água, você iria servir sem questionar? Como assim, Jesus? O que acabou foi vinho, não foi água. Como é que eu vou servir água para um povo que estava bebendo vinho? Só que não tem ninguém questionando, tem alguém obedecendo. E quando alguém decide obedecer, quando o mestre Sala degusta, ele diz: por que deixaram o melhor vinho para o final da festa? Você percebe que Jesus não está dando ordem para a água virar vinho. Não tem palavra profética sendo liberada no casamento. No casamento existem pessoas que entendem que é melhor obedecer do que sacrificar. Vou abrir aspas para te dar um conselho aqui, tá? Esses homens que estavam servindo foram convidados do casamento. Só que enquanto eles receberam ordenança, eles não estão questionando. E não questionando na posição de servos obedientes, eles proporcionaram aos noivos a oportunidade de viver um milagre. Sabe o que é isso aqui? Você precisa entender que para estar perto de você, pessoas precisam ser obedientes à palavra de Deus. Vou repetir isso aqui, tá? Porque nós fazemos seleção de amizades que talvez num momento de dificuldade na nossa vida não entendam o que é estar na posição de servo obediente. Então Deus está te dizendo através dessa palavra: tome cuidado com quem está próximo de você, porque quem estiver ao seu redor precisa ser alguém que entende o propósito que Deus tem que cumprir na sua vida. Ou seja, os meus amigos precisam ser canal de Deus para a minha vida no momento da minha necessidade. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmão, e essa palavra não veio essa noite por acaso. Deus está falando com alguém aqui: eu preciso ter o controle da sua vida para selecionar quem fará parte do seu convívio, do seu ciclo de amizade.
porque quem estiver perto de você não pode ser desobediente à minha palavra, porque eu preciso usar quem está próximo a você para ser canal para a tua vida. Sabe o que é isso aqui? No ambiente espiritual, o vinho simboliza a alegria. Talvez para aquele casamento que ainda estava se iniciando, era o inimigo dizendo: vou acabar com a alegria no começo. Mas Deus está dizendo: eu uso quem está próximo de você como canal para trazer de volta aquilo que está se perdendo. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos, com essa palavra. E eu preciso liberar isso aqui para a tua vida, porque o que Deus está te dizendo esta noite é que se estiverem ao teu lado pessoas que sejam obedientes às ordenanças de Deus como você é, você viverá os maiores milagres que Deus já preparou para você viver. Deus não tem negócio com gente desobediente, com pessoas que gostam de ficar questionando a Ele por que Ele está fazendo de certa maneira. E é por isso que no meio do caminho o milagre encontra esses 10 homens. E eles prosseguem no percurso, eles vão até o destino. E eu imagino eles chegando no templo. Se eles se apresentassem a um sacerdote que não foi o que deu o diagnóstico a eles, a pergunta desse sacerdote seria: o que vocês vieram fazer aqui? E por que seria essa pergunta? Porque quando chegassem lá, não teria mais ferida na pele, não haveria mais enfermidade. Agora, se fosse o mesmo sacerdote que deu o diagnóstico aos 10, ele questionaria: o que aconteceu com vocês? A pele está limpa, não existe mais enfermidade. E eu imagino eles dizendo: à distância clamamos por misericórdia para um homem chamado Jesus, e à distância Ele nos ordenou vir nos apresentar aqui no templo. No meio do caminho percebemos que não havia mais enfermidade. Sabe o que aconteceria? Alguém seria surpreendido por aquilo que Cristo estava fazendo na vida daqueles homens. Sabe qual é o detalhe disso aqui? É que tem muita gente que conhece os diagnósticos que você recebeu no passado. Tem muita gente que conhece a tua história, de quem você era lá atrás. E conhecendo a história, a vida que você viveu outrora, ninguém imagina o que Deus está fazendo agora e o que Ele vai fazer ainda na sua vida. Mas quando te ver, será surpreendido pelos milagres que estão te encontrando no meio do caminho. É Deus te dizendo: alguém pode até conhecer as feridas que você carregou no teu passado, mas quando se encontrar com você no presente, vai ter que entender que no meio do caminho eu tive um encontro com você. Só que aqui também há outro porém. Por determinação da lei, Levítico capítulo 14, o homem que fosse curado da lepra, ele precisaria cumprir um protocolo de adoração no templo, uma entrega, para que essa entrega simbolizasse a gratidão pela cura recebida. Esses homens, esses 10 homens, precisariam levar 2 pássaros, pau de cedro, carmesim e isopor. Esses 3 objetos amarrados a um dos pássaros, seria molhado no sangue do outro pássaro que seria degolado. Esse sangue seria aspergido 7 vezes sobre a vida deste homem, e ali seria o protocolo inicial para demonstrar que esse homem estava curado da lepra. Talvez essa adoração, este protocolo seria suficiente, mas a ordenança também era que esse homem levasse 3 cordeiros, sendo 2 machos e uma fêmea, ambos sem manchas. Um dos machos seria degolado, os outros 2 entregues ao sacerdote. Juntamente com esses 3 cordeiros, uma vasilha de azeite.
Esse sacerdote que estava à frente da obra no momento, ele iria tocar com o dedo indicador da sua mão direita o sangue do cordeiro degolado. Com o sangue sobre o seu dedo, ele tocaria a orelha direita do homem curado, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Depois ele pegaria o azeite e derramaria sobre a sua mão esquerda. Com o mesmo dedo que ele tocou o sangue, ele tocaria sobre o azeite, tocaria sobre a orelha direita, polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Sabe o que é isso? Protocolo, determinação da lei. Então eles foram curados. Quem estava no templo veria esses homens entregando uma adoração. Ou seja, eu preciso cumprir protocolo, porque alguém precisa ver que eu estou sendo grato pela cura recebida. Porém, entre os 10 tem um que não está satisfeito em só cumprir protocolos. Ele entende, adorar para todo mundo ver é fácil. Cumprir protocolo no templo onde todo mundo está vendo eu adorando é muito bom. Só que eu prefiro voltar para me encontrar com quem liberou a palavra sobre a minha vida. E esse um decide voltar. Só que ele não volta cabisbaixo nem de boca calada. O texto diz que enquanto ele ia no percurso, em alta voz ele vinha dizendo: glória a Deus. Alguém que o encontrava, escutava esse homem dizendo: glória a Deus. E sabe o que eu imagino? Alguém que o conhecia, encontrando ele no meio do caminho. E talvez diria: você não é um dos 10 que eram leprosos? E ele diria: com certeza eu era, não sou mais. Estou curado e é por isso que eu estou glorificando o nome do Senhor. Olha isso aqui com atenção. Os 10 estão entregando adoração no templo, mas tem um que entende que o testemunho dele precisa sair das 4 paredes. É alguém dizendo: eu vou voltar porque quem me encontrar no meio do caminho vai conhecer o que Jesus fez comigo quando eu tive um encontro com Ele. Então deixa eu te dizer uma coisa: falar daquilo que Cristo está fazendo na tua vida aqui é muito bom. Só que alguém fora daqui precisa conhecer a tua história, aquilo que Jesus está realizando na tua vida, na tua família, dentro da tua casa. Vou fazer uma pergunta e não precisa me responder. Está contando o seu testemunho para alguém? Porque aqui todo mundo já te conhece. E talvez aqui todo mundo já saiba o que Jesus fez na tua vida. Mas tem alguém nos caminhos que Jesus preparou para você, esperando ouvir você glorificar o nome dEle e apresentar este mesmo Cristo a alguém que está precisando ser curado também. Quando eu li esse texto, eu percebi que este homem que decide voltar não foi só curado. E aqui tem um detalhe: os 10 eram leprosos, sim ou não? Os 10 foram curados, sim ou não? Porém, entre os 10, só um volta. E quem volta recebe muito mais do que precisa. Porque eu preciso de cura. Mas como eu decidi voltar para me encontrar com quem liberou a palavra para a minha vida, Ele tem algo muito maior reservado para mim. E você sabe o que aconteceu com esse homem? Ele não foi só curado, ele foi liberto. Mas liberto do que, pastor? Não foi de possessão maligna. Ele não foi liberto de opressão maligna. Ele foi liberto de más companhias. Vou voltar no assunto, tá? Porque para buscar milagre, tem muitos para estarem ao seu lado. Mas depois do milagre só fica... Então tem muita gente que para viver o extraordinário com você, até parece que é pessoa para viver com você o resto da vida. Mas depois que vive o milagre,
Aí tem gente que já não quer vir mais ao culto. Tem gente que já não tem mais a mesma dedicação que tinha outrora, porque já conseguiu aquilo que precisava. E assim a misericórdia de Deus alcança quem precisa. Porém, o que Ele tem após o milagre é só para quem entende que Ele não está para reservar coisas só para quem quer viver momentos. Jesus não está te chamando para viver só um culto de domingo. Ele está te chamando para viver um propósito com Ele. Porque agora esse homem que volta glorificando em alta voz, ele enxerga Jesus à distância, mas agora ele já não está mais à distância. O texto diz que ele se aproxima e se prostra aos pés de Jesus para o adorar. Deixa eu liberar isso aqui para a tua vida. Porque qualquer coisa que um dia te afastou de Cristo, depois do encontro que Ele tiver com você, nunca mais será empecilho para você estar perto dEle. Eu estou sentindo uma graça para liberar uma palavra sobre a tua vida. Porque toda barreira espiritual, todo empecilho, toda fraqueza, toda frieza espiritual está caindo por terra hoje. Aquilo que te afastava de Cristo já foi lançado por terra pela palavra liberada nesta noite. Ele está te dizendo hoje: eu estou te trazendo para perto de mim outra vez. Oh glória! Mano, eu não paro de me arrepiar, que eu estou sentindo uma graça tão forte nesse altar. Eu vim essa noite para ser profeta para a vida de alguém. Eu não sei o que te afastou de Cristo em algum momento da tua vida. Se foram más companhias, a partir de hoje, por esta palavra liberada, o Espírito Santo de Deus te dará discernimento, para que este mesmo Espírito selecione quem fará parte do propósito que Deus tem para a tua vida. Porque quem fizer parte vai estar com você no momento de necessidade, mas no momento que o Senhor precisa ser adorado, essa pessoa estará do teu lado, somando contigo aqui na obra. É Deus te dizendo: quem eu colocar no teu caminho estará com você nos maus e nos bons momentos, porque a palavra nos diz: chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram também. É Deus te dizendo: quem estará com você vai chorar, mas também vai dar saltos de alegria, glorificando ao nome do Senhor contigo. Esse homem está prostrado agora. E Jesus levanta um questionamento. Não eram 10? Onde estão os 9? Só restou este estrangeiro. Porque ele era samaritano. Você entende o detalhe do que Jesus está dizendo? Só restou esse homem que não é daqui, mas veio até aqui para glorificar a Deus. Você entende que esse homem está rompendo várias barreiras? Ele está rompendo a barreira do protocolo, do templo. Ele está rompendo a barreira da distância, porque para ele o que mais importa é estar aos pés de Jesus agora. E infelizmente um dos erros que algumas pessoas cometem era impor desculpas para não cumprir o propósito após receber aquilo que precisava receber. Você vai entender isso aqui comigo. Quando nós precisamos, irmãos, você está na consagração, se tem círculo de oração à tarde, você vai. Se tem culto à noite, você está lá. Se tiver vigília, é arriscado você sair do culto e ir direto para a vigília. Se te convidar para acordar às 3 da madrugada, você acorda. Se te chamar para um jejum de 21 dias, 30 dias, 60 dias, você vai, porque você está precisando. Só que o detalhe é: eu só vou me sacrificar quando eu preciso? Ou eu vou entregar o melhor quando eu já tenho aquilo que eu precisava? Porque a palavra diz que a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade.
E adorar a Deus em espírito e em verdade é entender: a resposta ainda não chegou, a porta ainda não se abriu, a cura ainda não foi liberada, mas eu não vou adorar a Ele por isso, eu vou adorar a Ele porque Ele me fez para ser um adorador. E esse homem prostrado vai receber algo muito melhor e muito maior do que o que ele precisava. Porque quando Jesus olha para ele e diz: só restou esse? Se restou só esse é suficiente, porque é sobre esse que eu vou liberar uma palavra. A primeira coisa que Jesus diz é: levanta-te, porque eu já vi você prostrado, eu já entendi a sinceridade do teu coração, porque você estava distante e agora próximo de mim, você decidiu se prostrar para adorar ao Senhor. Então fica de pé, porque peraí, fica sentado. Você vai receber a palavra, fica sentado. É Jesus dizendo para ele: fica de pé. Ele se levanta. E por que ele se levanta? Porque Jesus entende o momento que nós precisamos nos prostrar para adorar. Mas para liberar a palavra de direcionamento, nós precisamos estar de pé. É por isso que ele diz: vai. Em outras traduções, por exemplo, King James, ele diz assim: continua no seu caminho. É Jesus dizendo para aquele homem: você não precisa mudar a rota, não precisa sair da trajetória que você estava indo, continua no mesmo percurso. Por que isso, irmãos? Porque para Jesus mudar a nossa vida, Ele não precisa mudar nem trajetórias e nem destinos. Ele só muda se for o propósito dEle. Mas Ele não precisa mudar o caminho que você tem traçado e nem o destino ao qual você está indo. Dos maiores exemplos disso, o homem chamado Saulo da cidade de Tarso, perseguidor de cristãos, com carta de autorização para prender e tirar a vida dos cristãos. No meio do caminho para Damasco, ele vê uma forte luz, ouve uma voz que diz: Saulo, por que tu me persegues? Ele cai sem visão e questiona: quem é, Senhor? Olha isso aqui com atenção. Jesus olha para ele e diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. É o primeiro encontro. E no primeiro encontro, esse homem muda de caráter e de conduta de imediato. Porque a pergunta dele agora é: o que o Senhor quer que eu faça? E aí Jesus olha para ele e diz: continua para Damasco. Jesus não mudou nem a trajetória e nem o destino, porque lá em Damasco Jesus já tinha visitado o discípulo por nome Ananias para dizer: vai lá, Paulo tem tido visões com você, e ele viu você impondo as mãos sobre a cabeça dele e ele sendo cheio do Espírito Santo. É Deus dizendo para alguém aqui essa noite, talvez você ou alguém por quem você tem clamado: eu não vou precisar mudar nem a trajetória e nem o destino, no meio do caminho eu terei o encontro, e neste encontro eu mudo caráter e conduta de imediato, porque no destino eu tenho um propósito. E que propósito é esse? Fazer alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Só que aqui vai o melhor dentro do texto. Esse homem está de pé, e Jesus está dizendo para ele: vai, continua no seu caminho. E Jesus poderia liberar qualquer outra palavra profética para ele, dizendo: a partir de hoje sua vida nunca mais será a mesma. E é verdade que muitas vezes nós esperamos isso. Quantas vezes nós esperamos Deus usar um profeta para dizer o que Ele faria conosco, para onde Ele nos enviaria. Só que Jesus não está dizendo para esse homem: vai porque eu tenho um propósito na sua vida lá na frente,
vai porque eu vou te fazer anunciador do Evangelho, vai porque eu tenho coisas grandes para realizar na tua vida, não. Ele está dizendo, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Esse detalhe aqui é muito simples de compreender, irmãos. No primeiro encontro com Jesus, o que esse homem precisava era de cura física. E por ser obediente à ordenança de Deus, ele recebe aquilo que ele precisava. Mas agora, tendo a oportunidade de estar próximo de Jesus, Jesus tem algo reservado para ele que vai além do que qualquer coisa que nós precisamos aqui nessa terra. Porque esse homem poderia apresentar qualquer necessidade a Cristo, e Cristo poderia sanar qualquer uma dessas necessidades. Porém, Jesus tinha algo reservado para ele que não se compara a nada do que nós precisamos aqui. Porque esse homem continuaria a trajetória da sua vida, mas agora ele continuaria debaixo de uma certeza. E que certeza é essa? A certeza da salvação em Cristo Jesus. Sabe o que o texto está dizendo para nós? É que ele precisava de cura, mas não recebeu só cura, ele recebeu a maior certeza que nós podemos receber pela palavra de Deus, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Por que isso, pastor? Porque talvez a enfermidade volte, talvez ele enfrente outras necessidades, talvez alguém o persiga, só que passando por isso, em algum momento da sua vida, ele caminharia com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Sabe o que esse homem vai passar a desfrutar? É que eu posso viver qualquer problema daqui para frente, mas nada vai tirar a maior garantia que eu vou carregar dentro do meu coração, porque se a enfermidade voltar, eu vou partir para a eternidade para me encontrar com Jesus outra vez. Sabe o que eu vim liberar para a tua vida aqui hoje? É que talvez você tenha inúmeras necessidades para apresentar a Cristo neste culto. E eu tenho certeza que Jesus pode suprir todas essas necessidades. Só que o que Ele trouxe, eu aqui para te dizer hoje eu não vim só para suprir necessidades físicas e materiais. Eu não vim só para te dar alimento espiritual, para que você possa prosseguir a sua caminhada até o final. Eu vim para te fazer caminhar debaixo da certeza da salvação em Cristo Jesus. Não há nada mais importante do que isso. É Ele te dizendo, eu posso abrir porta para você amanhã, eu posso enviar uma providência sobre a tua mesa hoje ainda, mas o que eu garanto é que você vai sair daqui hoje com a certeza da salvação para a eternidade. É Ele te dizendo, eu não estou te chamando só para viver este culto, eu estou te chamando para andar de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, para confundir o teu inimigo em meio às provações, porque quando ele olhar para você, ele não vai entender, mas você vai entender, eu estou caminhando debaixo de uma palavra de salvação. As provações não vão acabar. Ainda haverão muitas perseguições. Talvez você passe algum tipo de necessidade ainda. Talvez você seja acometido de uma enfermidade. Mas você enfrentará tudo isso muito diferente do que você enfrentou até o dia de hoje. Porque o inimigo não vai conseguir tirar a tua paz. Quando ele te vê adorando em meio à provação, é você dizendo para ele, estou salvo em Cristo. A necessidade voltou, mas eu estou salvo em Cristo Jesus. Para você receber essa mensagem, esse homem só desfrutou de tudo isso porque ele decidiu ser obediente a uma ordenança. Então parece ser até clichê repetir isso aqui, mas melhor é obedecer do que sacrificar. Porque a obediência se tornou o sacrifício que ele precisava fazer para viver o seu milagre. E vamos ser sinceros,
Às vezes obedecer é um sacrifício. Porque recebemos ordenanças que não parecem fazer muito sentido. Cheios das nossas razões, cheios das nossas certezas, parece não ter sentido obedecer algumas ordens que recebemos. Mas Jesus me trouxe aqui para te dar um conselho essa noite. Se você decidir ser obediente a Ele, você viverá muito além do que você precisa e necessita. E quando eu digo ser obediente a Ele, é ser obediente às pessoas que Ele colocou à sua frente como liderança. Vou repetir isso. Porque às vezes receber uma ordenança de quem nos lidera, cheio das nossas certezas e convicções, parece ser algo que não vai trazer benefícios. Porém, o benefício não está em obedecer a ordenança, porque talvez você olhe e fale, isso aqui vai me trazer algum malefício. Se eu fizer aquilo que estão me ordenando fazer, eu sei que não vai dar certo o que eu tenho que fazer. Só que o que Deus está testando aqui não é se vai dar certo no final o que você vai fazer, é se você vai ser obediente àquilo que você está recebendo como ordenança. Então as ordens de Cristo às vezes parecem não fazer muito sentido. Quando você começa a ouvir coisas que Deus te fala, você até duvida se é Deus. Sabe por que você duvida? Porque nós temos a mania de olhar para as coisas com a nossa visão humana. Só que Ele me trouxe aqui para te dizer que a visão dele vai muito além do que você está vendo. Ele já conhece o seu amanhã. Ele sabe o que está preparado para você. Ele só está esperando você se colocar na posição de servo. E você sabe que às vezes, ocupando algumas posições, nós somos confrontados a aprender a ser servos. Por que eu digo isso? Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos. E homens de destaque, porque andam com Jesus, começam a questionar: quem será o maior entre nós? Olha que questionamento bobo. Quem será o maior que está sentado nessa mesa aqui? Aí Jesus vai ensinar sem sequer abrir a boca. Ele pega uma bacia com água, uma toalha, se prostra e começa a lavar os pés dos discípulos. Sabe o que ele está dizendo? No reino de Deus, o maior é aquele que se coloca na posição de servo. E na posição de servo, muitas das vezes, eu não preciso nem receber ordenanças. Eu só preciso entender a necessidade do meu irmão. Essa palavra que vem para nos confrontar esta noite é só para te dizer: se você se colocar na posição de servo, você desfrutará de milagres maiores do que o que você espera da parte de Deus. Ele está dizendo para alguém: eu não tenho só porta aberta, eu tenho portas que você jamais imaginou entrar. Eu não tenho só cura para as suas enfermidades que são físicas, eu tenho cura para a sua alma, para o seu espírito, para o seu coração e para a sua mente. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos. E por esta palavra eu sinto ousadia para profetizar sobre a vida de alguém esta noite. Esta palavra veio para confrontar alguém que precisa se colocar na posição de servo, porque já tem milagres reservados nos céus para você desfrutar, e estes milagres vão te encontrar no meio dos percursos, dos destinos que Deus tem preparado para você. Quando você chegar no destino, você vai entender: não preciso mais permanecer, eu preciso voltar para agradecer a quem liberou a palavra profética sobre a minha vida.
Fique de pé comigo, fique de pé. Quando eu li esse texto, eu percebi muitas coisas dentro do texto. E uma das coisas mais importantes é que esses homens estavam privados de estar perto de Jesus. E mesmo assim clamaram, tiveram respostas, foram curados, mas só um deles decidiu voltar. Isso aqui nos dá um dos maiores ensinamentos. Por que eu digo isso? Porque tem gente que entende que perder a oportunidade de estar perto de Cristo é algo incomparável. Só quem já saiu da presença uma vez sabe o quanto é difícil estar longe da presença, quanto dói, e o pior de tudo, o quanto é difícil voltar para a presença. Só que esse homem que voltou, ele me ensina que eu não posso perder a oportunidade de voltar. Talvez tenha alguém muito próximo de você que precisa ter essa oportunidade novamente. Então, por essa palavra eu profetizo o seu testemunho, aquilo que Jesus está fazendo em você, será o canal para trazer alguém para a presença dele novamente. Feche os seus olhos. Jesus, por esta palavra que foi ministrada aos nossos corações, eu te agradeço, eu te adoro, Senhor, eu glorifico ao teu nome. Muito obrigado por tratar o nosso interior, obrigado por tratar o nosso coração, por tratar a nossa conduta, o nosso caráter. E o desejo do meu coração nesta oração é que nada seja tão importante quanto estar na tua presença, Senhor. O desejo do meu coração por esta oração é que todas as bênçãos que o Senhor derrame sobre a vida dos seus filhos não tenha mais valor do que estar na tua presença. Eu sei que o Senhor fará coisas grandes e extraordinárias na vida dessas pessoas, mas eu oro, Senhor, para que quando eles vivam o extraordinário de Deus, eles vivam algo muito melhor, que é serem cheios do teu Espírito Santo. Eu sinto a tua graça aqui, Senhor, e eu profetizo que por esta simples oração, alguém voltará a sentir a tua presença por esta palavra. Enche alguém do teu Espírito aqui nesta noite, Senhor. Que alguém que está aqui possa voltar a ouvir a tua voz com clareza. Que alguém que está aqui possa voltar a sentir a tua presença, não só em um ambiente de culto como esse, mas onde essa pessoa andar, que a tua presença seja notória como companhia para ela. Eu oro, Senhor, para que nos processos que essas pessoas vão viver, elas tenham ausência de qualquer coisa, menos da tua presença. Que a nossa oração seja a oração de Davi, Senhor. Tire qualquer coisa que eu tenho, mas não retire de mim o teu Santo Espírito, e nem me lances fora da tua presença. Espírito Santo de Deus, eu sinto uma graça que nos envolve aqui, Senhor.
E por esta oração eu profetizo que alguém será envolvido por esta graça, para voltar a sentir aquilo que já não sente há algum tempo. Se existe alguém aqui que de alguma forma não consegue mais se conectar com o Senhor, Pai, eu profetizo pelo poder dessa palavra, que o Senhor está trazendo essa pessoa para perto novamente. Espírito Santo de Deus, se existe alguém aqui querendo desistir do seu chamado, querendo desistir daquilo que o Senhor entregou em suas mãos como dom, eu profetizo que esta pessoa voltará a exercer a partir de hoje, com mais unção, com mais autoridade, com mais ousadia dos céus. Oh Senhor, eu sinto essa graça maravilhosa nos abraçando, e eu profetizo, Senhor, que alguém sairá daqui hoje com novos pensamentos, pensamentos dos céus, pensamentos do trono de Deus, pensamentos que fará essa pessoa se levantar e viver o propósito que o Senhor tem para a vida dela. Em nome de Jesus eu profetizo que a graça e o renovo que visita esta pessoa aqui agora, acompanhará ela para dentro do seu lar, e toda a sua família será envolta da glória do Senhor. Eu profetizo, Senhor, esta palavra surtirá efeito na vida dessas pessoas, e surtirá efeito na vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Ó Deus, nos renova pelo poder da Tua palavra. Existe um propósito determinado por Ti para esta noite, e não nos faça ir embora sem viver este propósito, Deus. Espírito Santo de Deus, conduza agora, Pai amado, aquilo que está sendo feito, para que alguém seja abraçado por este Espírito que nos envolve. Eu sinto o desejo agora de cumprir algo que Deus colocou no meu coração, e eu sei que você será canal de Deus para isso. Eu quero que você procure alguém aí, e não alguém que talvez esteja do seu lado, mas alguém que você entenda que Deus está te direcionando, e dê um abraço nessa pessoa. Você será o canal, porque Jesus vai trazer alguém para mais perto através da sua vida. Não tenha medo, não se intimide, mas deixe que Deus te use agora para ser o canal para a vida de alguém que precisa receber um abraço dos céus. Se for preciso, eu vou direcionar alguém, mas eu quero que você tenha liberdade agora, pelo Espírito, porque eu sinto no meu espírito, que por esta palavra, Jesus vai curar pessoas aqui ainda hoje. Pastora, essa moça que está na sua frente aí, ó, se abraçando, abraça ela. Quanto você recebe esse abraço, moça? Jesus está trazendo um renovo para você. Eu não te conheço, mas o Deus que me trouxe aqui te conhece. E às vezes, cumprindo aquilo que você precisa cumprir, parece que sempre está tudo bem. Mas Ele me ordena a te dizer: eu te abraço nesta noite, para te fortalecer, para te revigorar, porque
porque o teu ministério não vai parar, te diz o Senhor. Ele conhece as guerras internas que você enfrenta. Ele te enxerga no secreto onde ninguém te vê. E Ele te diz essa noite: eu vou começar a mudar coisas na tua trajetória, mesmo não precisando mudar a tua trajetória, para mostrar que eu ainda sou o Deus que cuido de você. Eu tenho muito mais do que você tem pedido ou almejado. E quando você começar a desfrutar do que os céus têm reservado para você, pessoas se surpreenderão, porque você viverá o extraordinário e o sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida. O seu ministério vai fluir, moça. E eu tenho ousadia e autoridade liberada dos céus agora sobre a minha vida, para te dizer que o que Deus vai fazer na tua vida não será em conjunto, mas Ele tem algo muito específico e particular para o teu ministério, e Ele vai dar a você as honras que nenhum homem pode dar. Eu sinto uma graça aqui, essa graça que te visita hoje também, é para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Pessoas serão impactadas pela glória de Deus através do teu ministério. Onde você entrar, a presença de Deus te acompanhará, e você será um canal de salvação para vidas. Deus está dizendo: onde eu te levar, pessoas serão curadas. Onde eu te enviar, pessoas terão as suas vidas transformadas pelo poder da minha palavra, diz o Senhor. Você sai daqui hoje marcada por uma nova promessa, te diz o Senhor nesta noite. Deus abençoe, meus irmãos. Pastor Eduardo, Deus abençoe. Pastora Lu, Deus abençoe. É sempre um prazer e uma alegria estar com vocês. Eu entrego o microfone e você entrega a sua melhor salva de palmas ao Senhor, misturado com glória.